paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, sejam bem-vindos, estamos aqui de volta para mais de uma de nossas aulas. Hoje a gente vai tratar sobre o movimento Nova Era. É importante a gente comentar sobre esse movimento, sim, é de suma importância. Você, aluno do nosso curso, você vai compreender o que é a Nova Era e de que forma ela se manifesta aí na sociedade de um modo geral. Aqui nós temos na nossa introdução um pequeno comentário sobre esse movimento, né? O que é que ele aglomera, o que é que ele engloba, né? Em que religiões geralmente ele está mais percebido, mais visto, né? Só que uma coisa importante que a gente tem que salientar: a Nova Era, ela não é uma denominação. Ela não é uma instituição assim como as demais instituições. Não, ela é um movimento, ela aglomera um conjunto de crenças, né? Esse conjunto de crenças que ela aglomera, ela está trazendo de algum lugar. E ela está trazendo das religiões que têm aí também um cunho esotérico, tá certo? Então, esse movimento da Nova Era, ela vai ter bases assim fundamentais não no cristianismo, mas em religiões orientais. E há um motivo, há uma razão por isso, né? Então, essas fontes aí que nós encontramos, onde o movimento Nova Era bebeu delas, né? E até hoje esse movimento ele expõe essas crenças de uma forma até oculta, né? Não muito percebível, em filmes, em desenhos, né? Em músicas. As crenças da Nova Era estão dentro da faculdade, das universidades, das escolas. Só que as pessoas, por não estudar ou não saber o que é o movimento Nova Era, acaba que aceitando as suas crenças sem mesmo perceber, né? Então a gente vai ver aqui algumas religiões em que é percebível, né, a crença Nova Era. Da onde foi que ela bebeu? Esse movimento, ele não pertence a uma religião. Esse movimento não pertence a uma denominação, mas ela pegou, né, os seus precursores, aí na realidade foi o que eles fizeram um apanhado, né, do que cada religião aí, principalmente do Oriente, o que elas acreditam, eles trouxeram como regra para eles, regra de fé para eles. E a ideia é implementar isso, né? Aliás, eles já estão fazendo isso há muito tempo, né? Então vamos ver aí um exemplo. A Wicca. Então eles beberam aí da Wicca, né? A Wicca é um tipo de bruxaria, né? Que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela existe aqui no Brasil. A astrologia, então a Nova Era, ela trata muito dessa ideia da astrologia, né? As religiões mediúnicas, que são aquelas religiões espíritas, né? Não necessariamente o espiritismo kardecista, mas todas as religiões que mexem com a ideia da mediunidade, né? E também as religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo e assim por diante. E também da parapsicologia, aquele tipo de psicologia que não é considerado ciência, mas que trata com a ideia de hipnotismo, né? Hipnotizar as pessoas, regressão e assim por diante. Então, o movimento Nova Era, ele é um aglomerado de crenças, onde ele tira essas crenças principalmente dessas religiões. E a ideia é implementar isso na sociedade como um todo, através das instituições públicas e privadas, e também através de filmes, através dos desenhos e através das músicas, né? Então a gente vai entender o que significa essa expressão Nova Era, né? Ela é muito conhecida hoje, essa expressão é muito famosa, principalmente por nós cristãos que geralmente estudam isso. Mas para as pessoas fora do cristianismo,
é apenas um novo momento. Só que dentro do movimento Nova Era, essa expressão significa mais do que um novo momento da história, né? Então, como surgiu essa expressão e o que ela significa? Essa expressão, ela nasceu, né, a partir da astrologia. Se você não sabe o que é astrologia, você não pode confundir astrologia com astronomia, né? A astronomia é uma ciência que estuda os astros, né? A astrologia é uma pseudociência, porque ela não é uma ciência, né? Que estuda a influência dos astros na vida das pessoas, né? É totalmente diferente. Então, o que é que ele vai dizer? Quando houve os primeiros estudos sobre a astrologia, que nasceu ali na antiga Mesopotâmia, né? Então, o movimento Nova Era vai se apropriar dessa falsa ciência, né? E vai dizer que esse momento aí, que a humanidade estava vivendo, era uma era chamada Era de Peixes, né? E diz que essa Era de Peixes estava chegando ao fim e queria iniciar aí uma outra era. E segundo o movimento, essa nova era, né, esse novo momento que a humanidade está a passar, ela iniciou-se há 2000 anos atrás, né, que foi um período apostólico, foi um período que Jesus nasceu e assim por diante. Então, com o fim dessa antiga era, que era a Era de Peixes, né, então viria aí essa nova era, que eles vão chamar de Era de Aquários, né? A gente sabe que na astrologia eles estudam a ideia de signos, né? Os signos são 12, então na visão deles, né, com a chegada de Jesus, chegou aí uma nova era, a Era de Aquários, né? Então é importante a gente saber disso. Segundo o movimento aí, a nova era, né, o ser humano será capaz de algumas coisas, né? Aí você pergunta, de quê? Bom, segundo os precursores desse movimento, o ser humano será capaz de resolver os seus próprios problemas pessoais e sociais, só que sem a ajuda do Criador, do Divino, daquele que é santo, daquele que é sagrado, o Senhor dos céus e da terra. Ou seja, o movimento Nova Era, ele descarta essa ideia de Deus, essa ideia de um Deus supremo, inclusive descarta a ideia de que o ser humano precise dele. Por quê? Porque ele já tem outras ajudas. E quais são essas ajudas, né, que o movimento Nova Era propõe para as pessoas? As forças invisíveis, que ele está se referindo a entidades espirituais, que é muito comum nas religiões tradicionais africanas, né? Ou em todas as religiões que mexem com a mediunidade. Outra coisa que eles vão dizer é que o ser humano, para resolver os seus problemas, principalmente psicológicos, mentais, né, e assim por diante, ele precisa somente das técnicas da meditação. Então, eles vão trazer isso da onde? Né? Das religiões orientais, né? Como a yoga, que é praticada dentro do hinduísmo, né? Outra coisa que eles vão apresentar para que o ser humano resolva os seus problemas, sejam pessoais ou sociais, são os meios psicológicos, né? Quando ele fala de meios psicológicos, ele está falando da regressão, ele está falando da questão da hipnose, né? E não dos meios psicológicos cientificamente falando, né? E outros meios, como os meios tecnológicos. Ou seja, o ser humano, ele não precisa de Deus, ele só precisa evoluir na tecnologia, e essa tecnologia vai ajudar essa humanidade. Então, o movimento Nova Era, ele está descartando que a possibilidade do ser humano precisar do Deus Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque ele já tem aí esses aí que eles consideram ser a ajuda para a humanidade. Então, o movimento Nova Era enfatiza que justamente essa era de Aquário,
é essa nova era onde o ser humano não precisará de Deus, ele precisará dessas ferramentas aí que foi apresentada, ou seja, ele não precisa recorrer a Deus para resolver os seus problemas pessoais, que pode ser um problema familiar, pode ser um problema de enfermidade, pode ser um problema psicológico, né? Ou sociais, como desemprego e assim por diante. Então, o movimento Nova Era veio para tirar Deus de cena. Essa visão aí da Nova Era, ela é bem comum, né? E também pode ser representada pelas seguintes religiões: o budismo, o hinduísmo e o espiritismo moderno. Por quê? Porque no budismo ele descarta a existência de Deus. Inclusive o budismo é um tipo de ateísmo religioso, né? Para quem não sabe. Como a ideia da nova era é justamente tirar Deus de cena das necessidades humanas, então ele se apropria de religiões que dispensam aí a ideia do Criador, a ideia da existência de Deus, a ideia de que Deus possa ajudar o ser humano. E essas religiões que justamente tratam disso é o budismo, o hinduísmo e o espiritismo moderno, né? Então vemos aí o primeiro exemplo, que é o do budismo, né, que descarta totalmente aí essa ideia de que o ser humano precise desse Deus que é pregado pelo judaísmo, que é pregado pelo islamismo, que é pregado pelo cristianismo, né? Não, ele vai dizer o quê? O ser humano ele é responsável por superar qualquer problema da sua vida por si só, através da meditação. Então, o que é que ele vai fazer? O que é que ele precisa fazer? Precisa orar a Deus? Precisa buscar Deus? Não, ele precisa meditar em busca da sua própria superação. Então, o movimento Nova Era vai se apropriar muito bem dessa ideia budista e vai levar essa ideia budista aí para as instituições, né? Então, a gente encontra a meditação hoje muito comum dentro das instituições públicas e privadas aí, principalmente faculdades e universidades. Outra religião que o novo movimento Nova Era vai se apropriar é o hinduísmo, né? Por quê? Porque ele se assemelha ao budismo, ele nega a existência de um Deus pessoal. Nós já estudamos aqui o hinduísmo, nós sabemos que o hinduísmo ele trata de um Deus impessoal, a força cósmica, né, do universo é que rege tudo e equilibra tudo. E que justamente é muito comum as pessoas ouvirem: o universo está conspirando ao meu favor, tudo está dando certo na minha vida, porque essa força universal está me ajudando. O que é isso? E isso é um pensamento da nova era. Esse pensamento da nova era, ele bebeu do hinduísmo e trouxe para a humanidade, né? E a gente vê isso em alguns filmes também, essa ideia dessa força universal, a gente vê muito bem em alguns filmes. Ou seja, o ser humano aí dentro do hinduísmo, pelo esforço próprio, ele vai em busca de se ligar com essa força universal para superar o seu sofrimento. Então ele não precisa ir em busca do Criador dos céus e da terra, do cristianismo. Ele precisa, através de algumas meditações, rituais, se ligar a essa força universal para superar os seus problemas, né? Bom, outra religião que o movimento Nova Era bebe até os dias de hoje e tenta, de uma certa forma, aplicar na sociedade de um modo geral, é o espiritismo moderno, né? Por quê? Porque o espiritismo moderno, ele exclui essa ideia de Deus, mesmo falando de Deus, né? E inclui que os espíritos é que podem lhe ajudar, ou seja, o espiritismo, por mais que ele fale da existência de Deus, mas ele descarta a ajuda de Deus diretamente. Por quê? Você não precisa de Deus, você tem os espíritos para lhe ajudar. Toda religião hoje que mexe com a ideia da mediunidade trata dessa questão. Quem é que manifesta lá? É a entidade fulano. Para quê? Para socorrer o problema de fulano. Então, o espiritismo moderno,
ele casa muito bem com as ideias da nova era. Inclusive, a nova era vai beber desse espiritismo para dizer ao ser humano, ele não precisa de Deus, ele precisa só dos espíritos, né? E o espiritismo moderno está aí para isso. Então a gente vê isso também na Seixo Noye e outras religiões também. Essa visão aí do movimento Nova Era, ela não só ganhou, mas continua ganhando espaço, né? Não somente aí nas religiões não cristãs, mas também em outras áreas. Então a gente vai ver que o movimento Nova Era, ele não está apropriando-se somente das religiões do Oriente, né? as religiões orientais, mas ela chegou também dentro da medicina. É o que a gente chama de saúde holística. São medicinas que elas não são bem vistas, né, pela medicina científica, né? Por quê? Porque são práticas tradicionais, né, que não tem uma comprovação científica, mas que é praticada principalmente em países da Ásia, né? A Índia também pratica muito isso, a China, a Coreia, né? E Taiwan, Filipinas e assim por diante. E a gente vai ver aqui alguns exemplos de saúde holística que a gente vê hoje dentro das universidades. E que como aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas não têm costume de estudar isso, e quando se depara com essas práticas dentro das universidades ou outras repartições públicas ou privadas, ele não entende, ele acha que é apenas um tipo de prática ligada à medicina, né, que está ali para ajudar o ser humano. Mas a gente vê que nem todas são assim. Eu trouxe aqui um modelo, né, por exemplo, o Reiki, né? O que é o Reiki? O Reiki é uma prática oriental. E qual é a ideia do Reiki? É trabalhar a energia do corpo, né? Ou seja, segundo a crença do Reiki, né, que não é uma medicina comprovada cientificamente, a ideia é retirar aquela energia ruim que está ocasionando problemas naquele ser humano ali, naquele indivíduo, né, para que a pessoa tenha uma saúde mental, psicológica melhor e até dar início aí a ausência, né, dos sintomas de dores, né, principalmente as dores crônicas, né. Então, o que é que o mestre Reiki faz? O mestre Reiki é aquele que trabalha a cura dessa pessoa. Então, ele coloca a mão sobre a cabeça dessa pessoa e a ideia é transmitir, pela imposição de mãos, as suas energias boas, positivas, entre aspas, aí, na pessoa através dessa imposição de mãos. E a ideia é essa pessoa entrar em uma espécie de transe, né, esvaziando a sua mente e expelindo aí todo o negativismo da pessoa, né? Então isso aí é praticamente uma prática espírita, só que bem mais complicada, né? Então tem pessoas que saem fora de si, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que fazem coisas e depois não sabem o que fez. Então, tem pessoas que se sentem assim, pesado depois. Então, é mais uma questão espiritual do que uma medicina propriamente dita, né? Onde é que a gente vê o Reiki hoje? A gente vê o Reiki hoje nas universidades públicas, né? E algumas repartições de saúde aí, também públicas e privadas. Inclusive, existe até cursos de Reiki, né, aqui no Brasil, para quem quiser praticar esse tipo de medicina holística, né? Uma outra é a prática da meditação. Teve um período aqui no Brasil que era muito comum as pessoas praticar meditação para curar-se de problemas psicológicos, perturbações e etc. E o movimento Nova Era trouxe isso também para as repartições públicas e privadas. Então, o que é a meditação? É uma prática oriental, ela tem um objetivo. O objetivo é conectar o indivíduo a si mesmo, né?
Isso é muito visto aonde? No budismo e também no hinduísmo. E transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Nota-se aí que não é uma ideia de oração. Você fecha os olhos, como a figura aí demonstra, né? E você começa a tentar esvaziar a sua mente de tudo aquilo que não é bom. Só que a ideia é esvaziamento total, né? E quando acontece esse esvaziamento total, é perigoso. Você não está somente desvirtuando a sua mente daquilo que você considera ruim para você. Então, segundo o movimento Nova Era, a meditação ela é essencial para que o indivíduo possa aí trazer um equilíbrio emocional, psicológico e assim por diante. Esse tipo de meditação aí é muito comum na yoga e na meditação transcendental. São praticamente duas filosofias diferentes aí que tratam da mesma ideia, tá certo? Então é importante que você compreenda qual o objetivo da nova era, implantar isso na sociedade como um todo, nas repartições públicas ou privadas. A ideia é descartar a necessidade de se buscar a Deus para problemas que aos olhos humanos parecem impossíveis, né? Então você não precisa de Deus, você precisa do reiki, você precisa da meditação, você precisa fazer a yoga, você precisa fazer a meditação transcendental. Você supera a si mesmo. E isso é a ideia do movimento aí, Nova Era. Uma coisa que a gente vai observar também é que o movimento Nova Era, onde é que ele está, né? Ele está na educação e ele está também na música. Então, na educação, ele vai implementar o que é a ideia dos valores. Esses valores, segundo o movimento Nova Era, né? E como é que a gente percebe isso? Bom, a Nova Era tem trabalhado muito aí essa ideia, né? De valores já estabelecidos. Os valores geralmente estabelecidos em uma sociedade como o Brasil são valores cristãos, né? Então, o objetivo da Nova Era é introduzir nessa sociedade aqui uma ideia de relativismo. Nós sabemos que quem trabalha com essa crença no relativismo, nada é absoluto, né? Ou seja, tudo depende do ponto de vista de alguém. E nós já aprendemos que existe sim um relativismo, porém, em relação ao cristianismo, nem tudo é relativo. Existem verdades absolutas estabelecidas por Deus. Então, qual é a ideia do movimento Nova Era dentro da educação? É trazer essa ideia do relativismo para dois públicos de pessoas, as crianças e os jovens. Ou seja, você é livre para escolher. Se você percebeu, né, aqui no Brasil é comum as pessoas quererem fazer até leis onde o menino, a criança, deve escolher o que deve ser. Até a mudança de sexo ainda é criança. É como se a criança ali soubesse realmente ou tivesse maturidade de escolha, né? Quando ele traz essa ideia de o ser humano é livre para escolher, então ele deve escolher o que deve ser. A ideia é trazer isso para dentro da educação, para as escolas, né? E expor isso para o aluno, para o jovem, né? Bom, isso é bom? Isso é saudável? Qual é a intenção do movimento Nova Era, né? Será que não é influenciar para aquilo que a sociedade já é corrompida ou corrupta, moralmente falando, né? Descartando a ideia aí dos valores cristãos? Com certeza. Uma criança não tem maturidade para dizer, para escolher. Ele nasceu homem do sexo masculino, né? Nasceu do sexo masculino, é uma pessoa de uma certa idade ainda imatura. Ele tem todo o direito de querer de mudar de sexo, seja ele ou seja ela? De forma nenhuma, né? Não há essa liberdade, o ser humano não tem essa maturidade. Porém, o movimento Nova Era, ele tenta expor isso dentro da educação, nas escolas, né, para incentivar aí a juventude e as crianças, né? Uma outra que a gente vai ver é a música, né?
Então a música, ela também traz alguma coisa do movimento Nova Era. Não é claro que não são todas as músicas, né? Mas geralmente a música ela também trabalha as ideias do movimento Nova Era. Então eles investem, o movimento Nova Era, eles investem tanto nas religiões orientais como em medicinas alternativas, né? E como na educação e também na música. Então a Nova Era, ela aposta em quê? Quando se fala da música, ela aposta na beleza da música. Por quê? Porque o que chama a atenção das pessoas não é a aparência, uma boa aparência física chama a atenção das pessoas. Então, embelezar a música atrai um grande público sem querer saber o que é que aquela letra está dizendo. Então, a ideia é que, através de utilizar essas músicas, né, elas venham fazer com que as pessoas sejam transformadas ideologicamente, né? Por quê? Porque essas músicas do movimento Nova Era, elas não falam de Deus, não falam do Criador, ela fala da natureza em si, por exemplo, né? A ideia é incentivar as pessoas a tipo cultuar, né? Devocionar ao seu meio, ao vento, à vegetação, né? Ao céu azulado, né? À terra de um modo geral, e assim por diante. Eles falam muito da natureza, né? Nessas músicas, e descartando toda a ideia de que por trás daquela natureza existia um Criador, alguém que deu origem àquilo, né? Então, geralmente são músicas instrumentais. Quer dizer que as músicas instrumentais é errado? Não é que seja errado, mas o movimento Nova Era utiliza dessas músicas para que as pessoas se dediquem somente a ouvi-las, como elas são muito bonitas, né? E acaba que tirando assim a espiritualidade das pessoas, porque as pessoas deixam de buscar uma música que fala da divindade, de fala do Criador, para simplesmente ouvir músicas que falam da criação, né? Ou seja, a ideia da música é afastar a criatura do Criador, fazendo com que a criatura adore mais a criação do que o próprio Criador, né? Existe um movimento, né, que é o movimento dos sem terra, por exemplo. Eles trabalham muito essa questão do culto, né, à terra, né? Eles têm lá o momento deles, e nesse momento deles eles não falam de Deus, eles falam da terra, né? A ideia do que a terra é, o que ela representa, o que ela dá para as pessoas. Nós entendemos que a terra, a natureza, o solo, o ar é muito bom, mas eu não posso adorar a natureza. Por quê? Porque ela existe, porque alguém criou. Então eu devo adorar o Criador e não as coisas criadas, né? Mas o movimento Nova Era pensa aí diferente e está influenciando muita gente. Então a gente vamos ver aqui as convicções, né? As convicções que existem aí no movimento Nova Era, né? O que é que eles vão dizer? Que a visão cristã deve ser substituída, olha aí, pela espiritualidade oriental. A visão cristã é aquela visão bíblica, né? É enxergar a vida, as coisas, a sociedade, tudo com a visão do Evangelho. A ideia do movimento é o que? É substituir essa visão aí. Você olha com a visão oriental. Deus não existe, que existe uma força cósmica, né? Você não precisa de um Deus, você precisa dos espíritos, você precisa meditar. Então, essa é a ideia do movimento. Outra coisa, Deus é uma realidade cósmica, impessoal, a ser explorado. Para o cristianismo, Deus é uma pessoa que é espírito, que pensa, que raciocina, tem sentimentos. Mas o movimento Nova Era diz, não, Deus não existe, que existe uma força cósmica que rege o universo e equilibra tudo, né? Outra coisa interessante, como
dentro do movimento Nova Era, Deus não existe como uma pessoa, então ele não precisa ser adorado, diferente do cristianismo, que justamente diz ao contrário. Tanto afirma que Deus é uma pessoa, como ele deve ser adorado, né? Outra coisa interessante que a gente encontra, né, dentro do movimento Nova Era, é a questão da reencarnação. Com a reencarnação, o ser humano pode chegar ao que? À iluminação. A ideia da reencarnação não é sempre voltar à vida em outro corpo para rever os erros em outra vida e até você conseguir não reencarnar mais. Pois é, o movimento Nova Era ele trabalha essa ideia que existe na religião oriental, que existe também dentro das religiões mediúnicas, né, seja o espiritismo moderno ou o espiritismo que a gente encontra também nas religiões africanas, né, tradicionais, onde o ser humano ele não precisa de Deus para ser salvo. Ele não precisa de Deus para conseguir a pureza da sua alma e chegar na presença do Todo-Poderoso um dia, ser perdoado por Deus. Não, você busca isso. Pelo seu próprio esforço, você consegue se consertar, né? Isso é totalmente contrário ao que Jesus disse. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se o ser humano quiser se consertar, ele tem que vir a Cristo, porque Cristo é o caminho, né? Cristo vai tirar o poder do pecado dele, que está sobre ele, dominando ele ou ela. Aí sim, essa pessoa vai conseguir dizer não para os erros da vida, né? De um modo geral. Mas quem salva é Jesus. O ser humano não tem poder de se salvar. Outra coisa interessante é os guias, né? Os guias espirituais podem dar assistência aos que buscam a sua autorrealização. Então, o indivíduo quer ter uma vida de sucesso profissionalmente, financeiramente, familiarmente, né? O que é que ele deve fazer? Segundo o movimento Nova Era, ele deve buscar na pessoa dos espíritos, né, uma orientação, uma influência, um tipo de assistência para que ele possa ter sucesso. Ou seja, ele descarta totalmente aí a ajuda do Criador, né? Outra coisa que a gente percebe, né, na perda do ego individual e na incorporação ao eu universal, aí você encontra o quê? O Deus aí do movimento Nova Era, que é um Deus entre aspas, que é aquela força universal cósmica, né? Ou seja, o indivíduo ele se liga através da meditação a esse espírito universal aí, essa energia universal, e se transforma em uma espécie de divindade, né? Totalmente contrariando o cristianismo, a Bíblia Sagrada, que até que fala do ser humano ser um com Cristo, com Deus, mas não ser um no sentido de ser uma divindade, né? Mas ser ligado a Deus na questão da comunhão. Ou seja, as convicções do movimento Nova Era levam o ser humano à sua própria autossalvação, onde ele se transforma em um Deus, né? Na Bíblia Sagrada, vai nos apresentar Isaías 43:10, onde o próprio Deus vai dizer que depois dele nenhum Deus haverá. Então ele é Deus no passado, ele é Deus no presente, ele é Deus no futuro, e nenhum Deus haverá depois dele. Então o ser humano não tem essa força, essa capacidade de se divinizar, por mais que ele medite, né? Então aí percebe-se que as convicções do movimento Nova Era é um conjunto de crenças, né, do mundo oriental, a gente já percebeu isso, e que tem alcançado aí todos os setores da sociedade mundial, aí, tornando-se o que? Muito influente. E grande influência eles realmente têm tido aí na sociedade de um modo geral, tem influenciado pessoas de nome, de renome, pessoas de grande posição, e essas pessoas de grande posição acabam que influenciando aí
outras pessoas, né? Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.